Você já se perguntou o que realmente aconteceu com Judas Iscariotes? Sabe por que existem duas versões tão diferentes sobre seu fim? Hoje, vou revelar esse grande enigma histórico. Veremos como os relatos antigos explicam o triste e intrigante destino do homem que traiu Jesus. Fique comigo até o final deste vídeo. Você vai descobrir uma explicação fascinante que une história, cultura antiga e textos sagrados de forma surpreendente. Para entender o triste desfecho, precisamos voltar no tempo. Judas andava ao lado do Mestre e presenciou momentos incríveis, mas tomou uma decisão terrível. Ele aceitou 30 moedas de prata para entregar seu líder. Esse valor representava o preço de um servo naquela sociedade do primeiro século. Logo após a prisão de Cristo, um sentimento pesado tomou conta de Judas. O arrependimento bateu forte e sua mente virou uma verdadeira tempestade. Ele tentou devolver aquelas 30 moedas aos líderes religiosos. Queria consertar seu erro gigante, mas foi totalmente ignorado por aqueles homens no templo. Desesperado, atirou as pratas no chão do local sagrado. É exatamente nesse ponto da história que surge o nosso maior e mais intrigante mistério. O livro de Mateus apresenta uma versão muito famosa. Esse texto relata que, consumido por grande tristeza, ele saiu e tirou a própria vida. Os sacerdotes pegaram aquele dinheiro rejeitado e compraram um terreno. O lugar ficou conhecido como Campo do Oleiro, usado para sepultar pessoas estrangeiras. Mas espere um pouco, pois a situação fica complexa. Existe outro relato bíblico escrito por Lucas, no livro de Atos, que traz detalhes diferentes. Em Atos, a história toma um rumo bem distinto. O próprio Judas teria comprado o campo com o dinheiro recebido por sua terrível traição. Esse segundo relato narra uma queda grave e fatal. O corpo caiu no terreno, resultando em um fim assustador, que marcou o lugar. O local ganhou o nome de Campo de Sangue. A fama sombria dessa área se espalhou rapidamente entre todos os moradores de Jerusalém antigamente. Como podemos resolver essa aparente contradição entre os dois livros? O historiador que vos fala vai explicar isso agora, de forma clara e simples. Muitos estudiosos antigos tentaram unir as duas histórias diferentes. A ideia era mostrar que os relatos não brigavam, mas se completavam formando uma imagem. A explicação clássica diz que Judas primeiro se enforcou. Depois de algum tempo, a corda rompeu ou o galho da árvore acabou cedendo. Com essa queda no precipício, o corpo atingiu o chão. Isso gerou o resultado triste que lemos no livro histórico de Atos dos Apóstolos. O terreno pertencia originalmente a um fabricante de vasos. Era comum na época ter vales profundos perto da antiga e grande cidade de Jerusalém. Isso soluciona facilmente a contradição aparente dos dois textos. A primeira parte do fim foi o enforcamento e a segunda foi a terrível queda. Mas e a questão da compra desse campo misterioso? Mateus diz que os sacerdotes compraram, enquanto Lucas aponta Judas como o dono do terreno. A resposta está nas antigas leis daquele povo judaico. Dinheiro impuro não podia ser guardado no tesouro oficial do grande templo da Cidade Santa. Então, os líderes religiosos fizeram a compra de modo legal. Usaram aquelas moedas devolvidas e registraram a propriedade em nome do próprio homem falecido. Por isso, as duas informações históricas estão totalmente corretas. Os sacerdotes negociaram o espaço, mas o dinheiro e o título pertenciam legalmente ao traidor. Este campo abandonado serviu para enterrar peregrinos e estrangeiros. Era um local impuro, perfeitamente adequado para a triste memória de quem abandonou seu mestre. Você percebe como a história esconde pequenos e fascinantes segredos? É preciso juntar as peças com cuidado para enxergar o grande quadro por inteiro.
Mas há um detalhe ainda mais impressionante nessa narrativa. Os autores queriam transmitir mensagens diferentes e usar linguagens culturais fortes daquela época bem distante. Mateus estava focando em antigas profecias sobre 30 moedas. Ele queria provar que tudo havia sido escrito muito tempo antes nos textos antigos hebraicos. Lucas já desejava mostrar o terrível destino dos opositores. Em seu relato, a queda violenta simboliza a justiça divina contra uma grande falha moral. O fim solitário gerou diversas lendas ao longo dos séculos. Pessoas criaram contos imaginários para tentar explicar a tristeza infinita do homem que falhou. A tradição oral aumentou bastante os detalhes da história original. Isso tornou o personagem símbolo máximo de deslealdade para toda a humanidade ocidental futura. Nós, historiadores, analisamos esses textos com bastante cuidado e critério. Entendemos que eles carregam verdades factuais e lições morais valiosas para aquela antiga comunidade. A verdadeira tragédia aqui não é apenas a terrível morte. A tristeza maior foi ele perder a esperança antes de buscar o genuíno perdão. Enquanto Pedro chorou e encontrou o caminho de volta para casa, o traidor caminhou rumo à solidão eterna sem acreditar na misericórdia de seu mestre. Essa comparação entre os dois apóstolos é sempre muito marcante. Ela nos mostra que todos cometem erros terríveis, mas a reação posterior define tudo. No final, Judas se tornou uma figura de alerta constante, uma lembrança sobre o peso terrível que a culpa exagerada pode trazer à alma. O famoso campo de sangue existiu e virou local histórico. Arqueólogos estudam aquele vale escuro procurando vestígios dessas histórias que ainda ecoam pelo mundo. Visitar Jerusalém hoje permite enxergar a geografia desse lugar fascinante. É impossível não sentir arrepios lembrando dos eventos tristes narrados nos livros antigos seculares. O mistério que abriu nosso vídeo agora está totalmente claro. Não há duas mortes, mas sim duas fases do mesmo acontecimento triste e real. As peças desse enigma milenar finalmente se unem com perfeição. Mateus relata o início doloroso, enquanto Lucas descreve a consequência dramática daquele ato final. Compreender o passado ajuda a refletir sobre atitudes do presente. A história sempre nos ensina grandes lições sobre lealdade, arrependimento e as escolhas humanas. É por isso que adoro trazer essas curiosidades para vocês. Vocês passam a olhar os velhos contos através dos olhos de um historiador curioso. Quero que pensem no seguinte detalhe antes do grande encerramento. O que faria alguém trocar uma vida de milagres por poucas moedas de prata? Provavelmente a ganância cegou a visão daquele discípulo tão próximo. Ele esperava um reino político e não conseguiu entender a verdadeira mensagem de paz. Quando a realidade foi totalmente revelada e exposta para ele, o choque foi gigantesco e o levou para a decisão mais triste de todas. A nossa cultura ainda usa o nome dele como ofensa. Chamar alguém de Judas indica a pior traição imaginável no meio de nossos amigos. Isso demonstra a enorme força que as narrativas históricas possuem. Um único ato mudou para sempre a maneira como este nome seria lembrado diariamente. Muitos artistas retrataram esse momento em telas famosas pelo mundo. Eles focaram no olhar perdido de alguém que destruiu toda sua maravilhosa própria jornada. Mas a nossa reflexão principal é tentar entender as fontes. Lemos dois textos que pareciam opostos e descobrimos a verdadeira união entre essas visões. Esse é o papel de um pesquisador focado em verdades. Olhar além do óbvio para conectar fragmentos perdidos da memória humana antiga e complexa. Espero que essa investigação histórica tenha prendido bastante sua atenção.
O conhecimento sobre o passado liberta nossas mentes para entender muito melhor o presente. Agora você sabe responder com autoridade sobre esse famoso fim. Quando alguém falar dessa suposta contradição, você poderá explicar a sequência exata de eventos. Foi uma honra guiar você por este mistério tão peculiar. Exploramos lugares áridos e textos sagrados buscando simplesmente encontrar a luz da verdade escondida. Compartilhe essa incrível descoberta com seus amigos curiosos sobre história. Eles também vão se surpreender com a incrível resposta para essa charada milenar desvendada. Não deixe de assinar o canal para não perder nada. Toda semana teremos novas jornadas por capítulos esquecidos da nossa rica história geral humana. O mundo antigo esconde segredos fantásticos, esperando por bons investigadores. Juntos, vamos continuar abrindo esses velhos pergaminhos para iluminar a escuridão do tempo distante. Comente abaixo qual outro grande enigma histórico você quer desvendar. Sua sugestão pode se transformar na nossa próxima aventura épica através deste incrível canal. Deixe também o seu gosto positivo para apoiar meu trabalho. Esse simples gesto ajuda este pesquisador a continuar trazendo excelentes conteúdos para todos vocês. Agradeço de coração por dedicar seu precioso tempo ao aprendizado. Nunca perca a paixão por descobrir a verdade escondida nas páginas do nosso passado. Um forte abraço deste historiador que adora buscar grandes verdades. Até nosso próximo encontro cheio de mistérios fascinantes e descobertas empolgantes. Fiquem muito bem.